O que é esse tal do capitalismo informacional, né? Que era essa que a gente vive hoje, né? Que todo mundo fala, não, estamos mudando de um paradigma de produção capitalista, né? Estamos saindo de um paradigma de produção industrial e estamos entrando num paradigma de produção informacional, né? Dos famosos bens não rivais. Ou seja, quando eu produzo um bem não rival e compartilho, e dou, distribuo e vendo, eu não perco. Diferente dessa cadeira, né? Que se eu fosse uma cooperativa de produção de cadeiras e vendesse ela estaria com o meu consumidor. É diferente dessa apresentação, é diferente do software que eu estou usando, ele é um bem não rival e, consequentemente, ele pode estar sendo compartilhado com todos, sem que com isso eu perca esse bem. Porque existe hoje um modelo de apropriação tecnológica capitalista que permite esse processo de concentração absurdo que nunca aconteceu na história do próprio capitalismo. Se eu perguntar para vocês, as 4 empresas capitalistas hoje que eu apresentei, que são referências nos seus paradigmas, que é a Google, a Microsoft e a IBM, todas elas fazem parte de um país, que é os Estados Unidos. Bom, se a gente tivesse um capitalismo industrial, o Japão seria um país de referência, ele estaria como uma grande potência mundial. Ele é, só que ele não é a maior. E quem é a maior potência mundial? No capitalismo informacional, a maior potência mundial é aquela que produz mais tecnologia e se apropria disso. E o indicador de produtividade, de apropriação tecnológica do capitalismo é esse aqui, ó. A questão das patentes. Não estamos falando mais de aço, não estamos falando mais de carro, estamos falando de bens intangíveis, estamos falando de informação, conhecimento. E a discussão que a gente quer trazer aqui é uma forma de aplicação desse conhecimento, que é a produção de softwares, né? Software é tanto a parte binária quanto a questão do código-fonte. Se o Miguel, que faz parte da Consol, precisasse de um software para produzir o seu site ou produzir enfim, o seu portal, o seu processo de gestão de estoque da cooperativa de consumo dele, contratasse uma empresa, a empresa ia lá e ia fornecer para o Miguel um CDzinho com software, né? O que Miguel fez, na verdade, não foi comprar o software, né? Só para resgatar isso, o Miguel apenas comprou o direito de uso daquele software. A empresa produziu o software, tem o software com ela e só vende a Miguel o direito de uso. E aí o Miguel, do ponto de vista da sua relação comercial, fica dependente desse fornecedor, né? Imagina todos os empreendimentos de economia solidária dependentes de uma grande multinacional para crescer e se emancipar como um projeto político. Isso é complicado, isso é inviável. Orçamentos como eles eram 880 milhões e 1 bi só pagam por licenças de software. Isso dentro de um projeto de governo, né? Ok. Só que a pergunta que fica é, isso sempre aconteceu dessa forma? Modelo de produção de tecnologia sempre aconteceu assim? E aí a gente apresenta a resposta. Não. Na época que o Unix foi criado, que foi o primeiro sistema operacional mais difundido, o laboratório Bells, né, ele doou, ele compartilhou. O laboratório Bells, para quem não conhece, é um laboratório de pesquisa ligado à AT&T, que é uma das maiores multinacionais de telecomunicação do mundo. Década de 70, a AT&T compartilhava software, ela dava software para centro de pesquisas, por quê? Porque sabia que dentro de um paradigma de inovação, isso era necessário. Ou seja, para aquela tecnologia avançar, ela tinha que ser compartilhada, ela tinha que ser estudada, ela tinha que avançar. Só que na década de 80, apesar dessas tecnologias terem surgido, o capitalismo tenta se apropriar dessa lógica de cooperação e compartilhamento científico. De que forma? Criando empresas que trazem um paradigma de produção e distribuição de bens dentro capitalista e se apropriam dessa forma de colaboração que antigamente só existia dentro das universidades, né? E a AT&T, como referência, ela passa a cobrar pelos royalties pela licença de uso do Unix, e isso aí causa uma revolta internacional, e a mais famosa e conhecida que a gente conhece, que é do projeto GNU, né? GNU is not Unix, né? Vamos construir um sistema operacional diferente do Unix? Não. Vai ser um sistema tão bom quanto o Unix. A única diferença é a revolução que o Stallman criou, que é uma revolução jurídica, né? Isso é importante sempre de ressaltar. Software livre, o modelo de produção de software livre, ele não é uma revolução do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista tecnológico digital. A primeira revolução do software livre é a revolução jurídica, né? Então, quando a gente discute um modelo de produção, um paradigma de produção de software livre, a gente tem que ressaltar isso. É uma revolução jurídica. A GPL, as 4 liberdades, é uma reversão da lógica excludente estéril da propriedade intelectual em prol de uma apropriação coletiva, de um bem não rival. Ou seja, o Stallman, ele queria transformar o software não como uma commodity, como um produto de mercado. Ele queria que o software fosse um bem público, coletivo, que todos tivessem acesso. Um modelo organizacional surge e
com a força que a internet tem de propiciar um modelo de produção colaborativa internacional que reúne e aglutina milhares de pessoas, faz com que esse kernel surja. E não só ele, mas também um novo modelo de produção colaborativa de bens intangíveis, né? Ou seja, nesse outro modelo, pegando lá o Miguel, se ele usasse um software livre, se ele se utilizasse de um software livre, ele não tinha apenas acesso ao binário, como ele também teria acesso ao código-fonte. Qual a consequência direta, imediata para ele, enquanto um usuário, enquanto um cliente, né, dessa indústria de software? Ele romperia com uma relação de dependência. Só que ele poderia fazer muito mais. Ele poderia também favorecer a indústria de software local, porque qualquer problema que ele tivesse com a solução dele, ele poderia contratar um desenvolvedor local que utilizasse aquela linguagem de programação para aperfeiçoar aquele sistema. Então, minha gente, o que eu queria dizer é isso aqui, ó. A apropriação tecnológica, no modelo de produção de software livre, ela pressupõe a autonomia do usuário em relação ao fornecedor. Ela prevê também a questão do software como um direito do cidadão na era da informação. E também está associada à questão de emancipação tecnológica e econômica de trabalhadores e trabalhadoras, juntamente com pequenas empresas. E o que significa isso com a economia solidária? O movimento está avançando. E, por exemplo, hoje, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, em particular, a brilhante participação do Daniel Tigo, que é um físico, né? Ele construiu um boletim autogestionário da economia solidária. Nunca foi tão fácil para um movimento de esquerda, para um movimento social, construir um boletim. Aqui você sai clicando nas notícias que o agregador de notícias do site do FEBS utiliza, né? Pega notícias do movimento de economia solidária do país inteiro. Você escolhe, sai clicando aquilo que você quer publicar, ele vai gerar um ODT para você imprimir, todo configuradinho, com a interface bonitinha, para você imprimir o seu boletim de economia solidária com as notícias que você quer apresentar no seu local, a partir das informações que você tem. Ou seja, hoje a gente tem mais de 20 mil empreendimentos mapeados, contudo o movimento não está se beneficiando dessas informações de quem produz e quem consome, para poder construir redes de economia solidária. Então, o Fórum Brasileiro está desenvolvendo uma plataforma web, que através do que a gente chama de farejador da economia solidária, vai ser possível a gente identificar quais os produtos que existem, né, ligados a esses 20 mil empreendimentos de economia solidária. E aí é incrível, professor, porque a gente encontra ali desde trator, arado, boneca, enfim, tudo. É muita coisa. E aí a gente vai conseguir tanto expor esse produto, né, numa espécie de mercado livre da economia solidária, e aqui estou mostrando algumas possibilidades, como também a gente vai poder georreferenciar todos esses produtos, todos esses empreendimentos e esses produtos com o objetivo de articular as redes e cadeias de economia solidária, né? Então a gente quer saber onde é que estão cada um deles para a gente formar o grande sonho de qualquer empreendimento de economia solidária, que é esse, vamos assim dizer, mercado da economia solidária, dentro de redes de logística da economia solidária. E para isso a gente precisa de informação, para isso a gente precisa de tecnologia livre, para isso a gente precisa articular esse projeto político da economia solidária com a questão das tecnologias livres. O que a gente defende é que é impossível a gente pensar um novo modelo de desenvolvimento sem economia solidária, e é impossível adotar a estratégia da economia solidária como um novo modelo de desenvolvimento sem as tecnologias livres. Desculpa pelo tomar da hora, mas era isso que a gente queria fazer.